quem era o venerável? Nosso irmão Zeda. Eu vi lá, eu vi. Coisa que eu faço, eu vi. Vi vários veneráveis também lá e fui ver o trabalho e eu vi. Memorável, um evento especial. Muitos irmãos aqui da loja mesmo disseram que jamais haviam participado de um evento maçônico daquela natureza. O envolvimento de maçons, de lojas e o mundo profano, todos juntos, vivenciando um momento magnífico. Uma festa que a loja de Barreiras e da região já teve. Dificilmente vai ter igual. Eu acho que daqui a mais 70 anos não vai ter mais uma comemoração igual a essa. E fantástica, né? Os 70 anos da loja foi uma coisa fantástica, completo. Muito bem feito os 70 anos da loja. Relembrou muita coisa, teve passagem assim fantástica. Desde a entrada do Sereníssimo que veio se fazer presente, como relembrar a entrega de placas comemorativas a irmãos que se destacaram, certo? E relembrar dos fundadores dessa loja. Foi muito bom relembrar e trazer parentes deles. E outros irmãos maus vieram de longe para comemorar os 70 anos dessa loja. Esta realização grande, ela se deu com o ato cívico do hasteamento do Pavilhão Nacional, fotos externas, né? Fizemos aqui um ato dentro de loja ritualística só para maçons. Fizemos depois um culto ecumênico com todas as religiões possíveis. O venerável, na época, o Zeda, dentro dessa comemoração dos 70 anos, ele pediu que fizesse um culto ecumênico com todas as religiões. Estava eu falando sobre a questão da religião de matriz africana, paramentado conforme os africanos. Veio um padre, um representante de cada religião, e esse exemplo que o venerável Zeda traz é dizer que Deus é um só. Para o bom entendedor, não tem deuses, é um Deus só. Os caminhos que são diferentes dessa caminhada religiosa, mas o Deus é único. E pessoas da sociedade participando, irmãos participando, e culminando naquele grande evento com a presença do grão-mestre. Então foram vários eventos, da parte social, da parte ritualística e da parte profana. Uma festa maravilhosa, todo mundo gostou, quem estava presente, veio pessoas de outras cidades, é isso que tem que fazer, a maçonaria tem que fazer festa, a maçonaria tem que congregar, para as pessoas dar valor ao trabalho dos irmãos. Para mim, certo? Eu acredito que para muitos foi uma reunião muito boa. Por sinal, é uma coisa que a loja deveria fazer todo ano, porque a gente tem muitos irmãos e a gente pode juntar todo mundo e fazer com que aconteça uma festa daquela. Excelente. Foi excelente, achei muito bom. Para mim foi fantástico, meu irmão. Foi muito bonito, quase todas as coisas. Eu não achei muito bom. Eu vou deixar de falar porque não convém eu falar. Porque na época eu era delegado da Gleb, então não quero falar sobre isso. eu vamos dizer assim, vou me furtar a dar opinião. Foi muito bonito, achei legal e tudo, mas, tá entendendo? Eu não participei porque na época não estava aqui. Fizemos uma festa naquela época, de 50 anos, que eu era tesoureiro do nosso irmão venerável Carlos Ribeiro, mas as festas eram aqui dentro, deu? O custo era bem menor, deu? As festas eram com as nossas cunhadas, com nossos sobrinhos, Demoreiros, Filha de Jó, os convidados, as autoridades civis, militares da região, da nossa cidade, vinham todas para Barreiras, para aqui, e fizemos fazer aquela festa aqui no nosso área de lazer, e tinha um churrasco, a gente fazia churrasco, entendeu? Mas de 70 anos não tive a oportunidade de participar,
Mas acredito que foi uma festa muito boa, muito bonita. Olha, os 70 anos da loja foi um fato histórico, né? Que aconteceu aqui. Se teve alguém que desagradou em alguma coisa, teve um agrado em outra, né? Então, foi muito bom e para nós, assim, só tenho a dizer que satisfeito por tudo. A maçonaria, ela é uma instituição, se você for olhar, filantrópica, educativa, progressista, que tem como objetivo maior em tornar feliz a humanidade. Maçonaria, você precisa deixar que a maçonaria entre dentro de você. Que você aceite os princípios da maçonaria, os conceitos da maçonaria. Que você se desenvolva, você como pessoa. Entendeu? É a sua consciência individual. Na hora que você ultrapassa o portal daquela porta, o umbral daquela porta, você entra dentro do templo sagrado. A estrada é coletiva, mas o desenvolvimento é individual. O que vim de fazer aqui? Por que você está aqui? Por que você quer ser maçom? Para você? Melhorar sua vida, sua família? E o que é que diz o ensinamento? Fazer feliz a humanidade. É isso o objetivo. É isso que vem a fraternidade naquelas pessoas que estão precisando servir como serviram, com cestas básicas, com a PAI. Por quê? Você não faz um trabalho desse de atender aquele que precisa. O irmão tem que entender que o maçom é fraternal. Toques, sinais de palavra existem. Quantos irmãos já foram atendidos? Na nossa época que tinha mais isso, a gente tinha história de irmãos no exterior com sinal que o cara encostou lá e socorreu. Será que os maçons hoje têm coragem de fazer o sinal do meio da rua? Um sinal de socorro? De precisão? Entendeu? Sabemos nomes de maçons que não mereciam nem ter entrado para a maçonaria, jamais. Não mereciam ter entrado. Mas entraram e depois mostraram que não são pessoas dignas e saíram. Ou ainda persistem por tolerância, e isso acontece em todo lugar. Mas fora isso, independente de qualquer coisa, da pessoa humana, da falha humana, a maçonaria está aqui para melhorar o ser humano. O trabalho da maçonaria, antes de mais nada, é um trabalho interno, nós sabemos disso. Quando há uma melhora através dos estudos que aqui nós fazemos, para que nós, maçons, nos melhoremos lá fora e não nos melhoremos aqui dentro. Porque o que nós trazemos de cultura e conhecimento de lá para cá é que já é bom, mas nós precisamos melhorar lá fora no nosso convívio. Eu hoje sou um homem muito diferente daquele que quando eu entrei na maçonaria. E ela me fez isso. Eu fui uma pessoa, e sou ainda, eu tenho um temperamento muito forte. O meu negócio é pranchão, eu tenho que dizer, eu digo. Porque se você me desse um tapa, você recebia 2. Era desse jeito comigo naquele tempo, era pam. Quando eu me casei, aí a coisa foi mudando. Eu já comecei a contar até 10, tentar evitar. E quando ingressei na maçonaria, mais ainda. Nosso irmão Eudo, quando chegava um irmão para apresentar, ele ia atrás, ele veio fazer a sindicância dele. E se tivesse um irmão, ele dizia, não presta para nós. Nós colocamos o nome dele de Saddam Hussein, porque era muito difícil o irmão Eudo. É um irmão que é saudável, entendeu? Você pode... Tudo que você pede os irmãos, ele está de pé e a ordem, mas era um irmão difícil, viu? Hoje eu sou outro? Sou, com certeza. Hoje eu penso diferente, hoje eu para poder agir mesmo, eu penso muito, não conto até 10, não, eu conto até 100. E maçom, você convida 10, talvez 5, recebe a maçonaria, entendeu? Muitos vêm por vaidade,
o status, né? Quando na verdade não é isso. É um trabalho na vida toda da pessoa. Os maçons têm que desenvolver a comunidade. Isso é o que eu acho e penso. E foi a lição que eu sempre tive, porque um baluarte que sempre me orientava e sempre ficou assim me orientando, chama Rafael Vieira dos Santos, um dos irmãos mais antigos aqui na época. E ele sempre me orientando, essas coisas todas, e me dando a filosofia maçônica, me aplicando na minha mente. A maçonaria, eu entendo que ela é uma instituição progressista. Ela acompanha o desenvolvimento da humanidade e, principalmente, na sociedade que ela está inserida. Então, a maçonaria, e basicamente esta loja Fraternidade Barreirense, uma loja de 70 anos de fundada, ela veio acompanhando o desenvolvimento da cidade. A Fraternidade Barreirense tem uma palavrinha que sempre se utiliza, ela é pujante. Ela nunca, com qualquer problema que os homens criem, a instituição Fraternidade Barreirense vai estar forte. Ela não vai ser abalada. Quem pede é quem não vai na loja. E graças a Deus, até ontem não perdi nada. Só tenho recebido alegria. Eu diria que a loja foi uma grande ideia criada nos anos idos, muito tempo, que só trouxe benefício para a sociedade. Porque saiu daqui grandes maçons que somaram, saiu maçons aqui que realmente desanimaram, mas respeitaram a loja lá fora. Eu não sou aquele católico religioso, mas à noite eu costumo fazer reflexão. E eu agradeço a Deus pela maçonaria. Foi ela que me encaminhou. Foram os maçons que me deram oportunidade. A loja é tudo, né? É uma instituição que dá muita paz, muita segurança, muita confiança, disciplina. Então, tudo isso é importante nas nossas vidas. Me sinto muito feliz, com uma gratidão enorme no coração, por ter ingressado na loja maçônica Fraternidade e nesse caminhar ter aprendido e feito grandes amizades, grandes irmãos, Eudo Castro, Euler, o Reginaldo, o Dom Romero, né? Até brinco com o Dom Romero. Então são tantos irmãos que ao longo dessa caminhada, né, o Luiz Gonzaga, né, tantos e tantos outros, que a gente realmente, eu fico emocionado. Quando eu morava aqui em Barreiras, eu era aquele pé de boi que vinha toda quinta-feira, não faltava praticamente, né? Numa loja dessa, numa envergadura dessa, uma loja maçônica que fez trabalhos maçônicos excelentes, que fez trabalho pela sociedade maravilhosos, que deu credibilidade a muita gente. Essa loja merece o respeito de todos aqueles que passaram. Tem que ser lembrados, conversados. Meu sentimento por essa loja é muito grande. Eu amo isso aqui. Isso aqui tem um pedaço de mim. A loja, eu só tenho agradecer, que foi assim, só boas coisas. A maçonaria nunca me decepcionou. Não tem nem como descrever o que eu sinto por essa loja, porque foi uma loja que nos acolheu assim de uma forma tão precisa que nós não temos como deixar de vir aqui. É muito forte o meu sentimento por essa loja, por toda a maçonaria, mas em especial por essa loja que eu participo indiretamente
desde quando era lá no centro da cidade, perto do fundo da igreja, com esses cunhados mais antigos e tudo. De todos eles, eu só tenho boas lembranças, bons reconhecimentos, enfim, só um testemunho maravilhoso de família. Eu tenho um sentimento de amor, gratidão, respeito. Amor, gratidão e respeito. Sentimento, gratidão. Grata a todos os irmãos, todos os cunhados e as cunhadas. Gratidão. Eu tenho um sentimento, olha, que eu não tenho nem palavras. Gosto muito da loja, porque toda a vida, quando o Adilson ingressou na maçonaria, nós éramos noivos. Fui eu que recebi os paramentos dele. A loja ainda era lá na rua Benedito Silveira, por ali. Graças a Deus, graças ao grande arquiteto do universo, pela criação, naqueles tempos idos, que eu não vou citar nomes, que eu posso errar, não peguei, que alguém dá vontade de falar, se chutar nome, mas eu vou evitar. Alguém teve a ideia, junto a outras pessoas, de criar a loja maçônica. A fraternidade é uma bússola que indica, que nos orienta até para sermos felizes. Do passado, nós só temos uma gratidão porque ele nos deu essa condição de a gente ter uma ordem maçônica limpa. Como disse, foi um trabalho do grande arquiteto do universo, quem sabe? E hoje, a maçonaria tem respeito. A nossa loja tem respeito. Fraternidade Barreirense, no oeste da Bahia e para a Bahia, hein? E para a Bahia. A Glebe, ela tem um grande respeito quando se trata pela influência da história da Fraternidade Barreirense. A relação da Fraternidade Barreirense com a Glebe é bem parecida com a relação do município com o Estado. Nós estamos a 900 quilômetros de distância da capital. A distância faz com que realmente seja difícil a comunicação. Então a gente espera que os próximos Sereníssimos, né, os próximos grão-mestres, tenham um olhar mais meticuloso para aqui, para o oeste, né? Nós também precisamos reivindicar a nossa existência dentro da Glebe. Vamos trabalhar para isso e vamos reivindicar também o nosso lugar junto à Glebe. Eu vejo em tudo isso aquela vontade de dizer assim, poxa, eu tenho um prazer de ir à loja, não estou indo porque estão me chamando. Você não vai hoje não? Não sei, não. Eu vou para a loja e vou fazer com os irmãos uma união fraternal de crescimento pessoal e também da maçonaria em si. A mensagem que eu faço é um tributo aos maçons, desde as primeiras reuniões até os dias de hoje. É honrar com esses paramentos, entendeu? De dizer que eu tenho orgulho, no bom sentido, de poder usar um paramento de um mestre instalado e dizer que eu tive trabalhos dentro da minha loja, trabalhos profícuos. Que a família maçônica seja feliz. Aos irmãos que fundaram a Fraternidade Barreirense, um agradecimento pela ideia, pelo trabalho tido, pelas mudanças que aconteceram, pela criação do que a loja é hoje. Aos maçons de antigamente, muito obrigado. De dentro do templo, eu agradeço a vocês que me ajudaram. Se eu ainda não sou, mas me ajudaram e mostrar o caminho para que eu seja alguém, para que eu seja um homem de verdade, um pai, um filho, um amigo e um irmão maçom. Eu agradeço também muito a meus filhos, a minha esposa, são realmente aqueles que seguram e que me seguram
nas maiores turbulências e diga, vai em frente. Primeiro a Deus, por tudo que tenho, que fiz, e agradecer também à família que eu tenho. Meus filhos, tenho os amigos. Eu estou sem palavras para dizer. Estou sem palavras. Eu sou muito feliz com a família que eu tenho. A nós que aqui estamos hoje, que procuremos cada vez mais ter união, manter a egrégora, fazer com que aquilo que no mundo profano destrói famílias, que aqui dentro não entre. Que ele sirva de exemplos àqueles irmãos que são fundadores, que são atuantes, entendeu? Que continuem frequentando para valorizar mais e dar valor nessa loja. E que os novos que estão advindo, que nós tenhamos a humildade, a ausência total de vaidade, de fazê-los, motivá-los a dar sequência a esta instituição maravilhosa, fantástica, que eu espero que ainda se perdure por muitos e muitos séculos. A arrumação do passado, mais do que uma gratidão, é um carinho, um respeito, porque ele nos deu a oportunidade a gente sair do mundo da ignorância, né, e mergulhar nesses pilares vestibulares, dessas colunas, para que a gente, hoje no presente, caminhasse firme e forte, com os sábios ensinamentos dele, e também fazermos uma escada para os maçons do futuro, certo? Para que possa dar prosseguimento. A maçonaria não morre, que morre somos nós. Que os irmãos não pensem na sua vaidade. Aqueles irmãos que fiquem querendo galgar cargos, ficar aparecendo, isso não se deve. O maçom não deve fazer isso. Esses maçons novatos, que eles venham, que vão iniciando agora, e que sejam conduzidos nessa condição. Então, antes de tudo, é saber você está aqui para quê? Para se promover? Para botar no currículo que é presidente, vice-presidente, que é orador, é homem da palavra? Você tem que mostrar à sociedade o valor da maçonaria através dos irmãos, e não o irmão através da maçonaria. Continue elevando o trabalho que aqueles antes de nós fizeram, que conheçam a história, que vejam que tem que se fazer aquilo que aqueles irmãos nos ensinou, e não vaidade. O maior problema do ser humano é a vaidade. Eu vim aqui fazer o quê? Eu vim vencer minhas paixões, submeter minha vontade, ou venho aqui crescer em vaidade? Então é aqui que você vem desbastar a pedra bruta. Você que chega hoje na maçonaria, na Fraternidade Barreirense, seja bom para esta loja, aproveite o melhor dela para o seu crescimento pessoal e da humanidade, mas não deixe o nome desta loja ser enxovalhado, que sempre faça com que cresça cada vez mais. Prime, principalmente, pela história que a Fraternidade Barreirense tem e mantém. A maçonaria, se as pessoas souberem mesmo usar, é uma coisa muito boa, uma entidade muito boa, é um grupo muito bom de famílias, de amigos, de companheirismo. Tem as adversidades, mas além disso, é muito bom. Eu soube aproveitar da maçonaria, eu sei aproveitar da maçonaria, eu sei respeitar os maçons, eu sei respeitar meus irmãos. Se você não respeitar seus irmãos maçons, você não vai respeitar ninguém, porque aqui, nesse tempo, dentro do templo, você fala tudo para os irmãos. E eu tenho certeza que tem irmão que levanta e te
abraça. Para os jovens demoleiros, para as filhas de Jó, para os maçons que estão entrando, para os maçons do passado, vamos refletir, não o que é que eu posso obter da ordem maçônica, mas o que é que eu posso, como ser humano, fazer para a humanidade estando na ordem maçônica, que é uma grande família. E aos próximos irmãos que vão chegar, a fraternidade está sempre de braços abertos, esperando. Eu tenho certeza que todos vocês vão ser bem acolhidos, porque a fraternidade barreirense é uma família. Se mirem, olhem os de hoje. Olhem os de hoje. Nós temos maçons de primeira grandeza. A vida nossa, como eu falei certa vez para um filho meu, que eu mostrei para ele quando ele adolescente, começando a investir vestibular, eu digo, olha, o mundo é feito de espinhos também, não só de flores. É igual na maçonaria, a gente vai e trilhando ali aquele caminho, muito bom, muito bonito, mas tem momento que você depara com espinhos também. Você tem que saber administrá-lo e seguir em frente, nunca desistir. Então, pode seguir em frente, porque a ordem é bonita, é boa e não desista. A maçonaria tem que congregar para as pessoas dar valor ao trabalho dos irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que você tem que fazer homenagem à pessoa viva. Eu sou contra, terminantemente contra, fazer homenagem à pessoa que morreu. Eu quero fazer para você se motivar e ou se motivar a fazer o bem vivo. Porque tem vezes, pode achar que eu sou maluco, mas não estou preocupado com isso. Você tem que somar com os outros de boa vontade e crescer e fazer um trabalho melhor para a sociedade. Fraternidade Barreirense, refletindo bastante por tudo o que nós vivenciamos, e a emoção me pega aqui agora neste momento. Eu lhe digo aqui agora, pense no seu antepassado, pense naqueles que criaram esta loja e não permita nem que os tão apaixonados, e que aqui agora eu me coloco nesta condição, por algum deslize da minha paixão, venha ali prejudicar. É aqui dentro que nós levantamos o tempo da virtude. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês respeitam os irmãos, sabem sentir a dor do irmão, sabem respeitar o amor do irmão, que é aqui dentro que nós somos verdadeiros irmãos, que é isso que nós precisamos no dia de hoje e para sempre. Eu, do fundo do meu coração, desejo que como instituição, como loja, que é a Fraternidade Barreirense, que ela não tenha só 70 anos, mas que tenha, sim, 70 vezes 7 anos. Desejo muita luz, muita paz, muita harmonia e toda a felicidade do mundo para os irmãos que construíram e que constroem essa augusta e respeitável loja. E o maçom, eu acho que ele é um aroeira, ele é um tronco de aroeira. Estará sempre firme e em pé. Se cair, ajuda a botar no local de novo, que é capaz dele olhar e dizer, por que foi que eu caí? Porque eu fiz o que não prestava. Mas vocês me voltaram para o caminho. Não precisa fazer publicidade, mas analise o que você fez e faz diariamente pelas pessoas. Quando você aperta a mão de alguém, você deseja o bem para essa pessoa. Quando você chega num ambiente, transmite coisas boas. Então eu quero deixar essa mensagem, seja um vetor de coisas boas, para estimular que a juventude que queira vir para a maçonaria venha para contribuir com a ordem, contribuir com o bem comum, que esse é o propósito da ordem, e para educar cada um de nós como pessoas melhores a cada dia. Eu não sou mais daquele homem de eloquências. Eu peço permissão para ler a minha mensagem. Meus irmãos, hoje, com os meus 89 anos, comemoro meu aniversário de iniciação. Iniciei minha caminhada na maçonaria através de muita leitura e trabalhos maçônicos, chegando ao federalato por 5 anos em nossa loja. Portanto, meus queridos irmãos, não
ausente dos trabalhos da loja e lendo apenas o ritual do aprendiz maçom, você não cresce. Tem que fazer leitura de outros autores. Muito obrigado. Um fraternal abraço. Agradeço a presença de cada um, os ensinamentos dos veneráveis mestres. E que Deus abençoe e que a gente possa seguir em frente com a Fraternidade Barreirense. E parabenizo a vocês que idealizaram este documentário, que efetivamente vai ficar, sem sombra de dúvida, né, para quem quiser materializado tudo o que nós participamos e o que encontramos construído e o que fizemos durante o processo. E agradecer a vocês também que aqui estão fazendo esse brilhante trabalho. Muito obrigado, porque sabemos que é o histórico da Fraternidade Barreirense. E a Fraternidade Barreirense é uma coisa maravilhosa. Que o grande arquiteto nos ilumine, nos dê força, nos dê ânimo e não se furte fazer o bem a quem de direito está na tua mão o poder de fazê-lo. Que a felicidade nos abrace sempre. E a todos os meus irmãos, um beijo no coração. Sempre baseada na semeadura das virtudes emanadas do grande arquiteto do universo, a grande benemérita loja simbólica Fraternidade Barreirense, número 44, é presença marcante e atuante na sociedade barreirense há mais de 7 décadas. Seja através de relevantes obras e projetos sociais ou na constante formação de homens de bem e jovens virtuosos, a Fraternidade Barreirense sempre buscou o aprimoramento moral e espiritual do ser humano, independente do espaço e do tempo em que vive. Honrando o legado deixado por seus antepassados, a loja maçônica Fraternidade Barreirense se sintoniza com o presente, buscando preparar-se para o futuro que se apresenta cada dia mais desafiador. Acumulando os louros de ontem e preparando os loureiros de amanhã, seus obreiros seguem sua ascensão na escada de Jacó, procurando mover a loja com a mesma força e pujança que a impulsionaram ao longo dos últimos 70 anos, bem representando a ordem maçônica no cenário regional e estadual. Que festejem essa oficina com grande alegria, orgulho e, acima de tudo, gratidão ao grande arquiteto do universo por fazerem parte da grande benemérita loja simbólica Fraternidade Barreirense número 44. E que ele permita que por no mínimo mais 70 vezes 7 anos ela continue a ser a estrela de eterno brilho tão amada e respeitada, hoje e para sempre. Felizes em bom tom a cantar, realizados no templo de dentro, amor, comunhão, pertencimento, templo sagrado, alento, eterno saber nos conduz, rituais, palavras, sinais, nascentes de rios esotéricos, irmandade, amor, fonte de luz. Deus infinito, amável, arquiteto trindade inefável, divindade triunfante na alma, estado de calma adorável, bem precioso guardado, altivo, pureza, bondade, raiz de honra consumado, razão, emoção, dignidade, esquadro, maço, compasso, irmãos, sabedoria, harmonia, radiante estrela dos astros, excelsos pilares esparsos, na senda dos corações profundos, sigamos fraternos resilientes, exaltemos homens transcendentes.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre.
Música